Louvado seja Deus. Queridos, nós queremos dar continuidade com a palavra de Deus, como eu estava a dizer, e o nosso tema é a voz das obras que realizamos, parte 2. Na parte 1, eu estive a ensinar vários aspectos. Primeiro, nós fizemos uma introdução onde estava a explicar que obras são os nossos feitos, é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos. Logo que nós aceitamos a Jesus, nós somos desafiados a viver uma vida que se adequa à sua palavra. Então, é muito importante que nós percebamos que Deus conta conosco na prática das boas obras. A própria Bíblia diz que essas boas obras já estavam preparadas previamente para serem por nós praticadas. Ensinamos também que Deus quer que não haja necessidade de termos que nos explicar bastante para o mundo. Apenas as nossas obras devem ser capazes de transmitir aquilo que nós somos. Nós olhamos para Jesus, a Bíblia fala que um certo dia ele foi questionado e disseram para ele, olha, fale-nos abertamente se tu és o Filho de Deus. E Jesus, quando respondeu, disse, olha, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai, elas falam por mim. Então Jesus deixou claro que as obras praticadas, elas falam. Então é dali onde nós retiramos o nosso tema, a voz das obras que nós realizamos. Jesus disse, as obras que eu realizo, elas falam por mim. Nós lembramos também que quando João Batista, ele envia alguém para questionar se Jesus era aquele que havia de vir, Jesus disse, olha, voltem a João Batista e digam a ele aquilo que vocês ouvem, aquilo que vocês veem. Mencionem para ele que os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam. E aos pobres está sendo anunciado as boas novas. Jesus não precisou trazer uma frase simples de dizer sim, eu sou aquele que seria enviado. Ou então dizer não, não sou eu, está ainda por vir. Jesus falou ou explicou por intermédio das obras, aquilo que ele estava a fazer, aquilo que ele estava a praticar. Então, é muito importante que nós também possamos compreender a respeito disso. E ao compreendermos a respeito disso, nós iremos ver que, olha, Deus, Ele quer que nós possamos, de alguma forma, não ter necessidade de falar pelas nossas obras, de falar verbalmente, mas as nossas obras falarem por nós. Aleluia. Então, é importante também que nós percebamos que através da Bíblia nós compreendemos que a prática das obras é mencionada na Bíblia como aquilo que vem complementar a fé, aquilo que vem complementar a fé. A nossa fé, ela pode ser complementada por intermédio das obras. Por isso que a Bíblia fala que, olha, fé sem obras é uma fé morta. Aleluia. A fé sem obras é uma fé morta. Então, é importante que nós possamos perceber que quando nós temos fé, mas não temos obras, nós não praticamos as obras, então a nossa fé é considerada como sendo uma fé morta. Nós demos o exemplo também que a prática das boas obras, ela ajuda a nossa vida pessoalmente, a nossa vida como pessoas, nós somos ajudados. Nós olhamos para aquilo que aconteceu com Rebeca. O servo de Abraão, quando vai em busca de esposa para Isaac, ele diz, ou ele ora e diz a Deus, olha, a mulher ou a jovem que vier ao poço e eu pedir-lhe de beber e ela dizer que vai me dar de beber e também juntamente com os meus camelos, então que seja essa mulher para Isaac. E a Bíblia diz, logo imediatamente, enquanto ele ainda não tinha terminado de orar, apareceu Rebeca. Ao surgir Rebeca, ele pede água e Rebeca procede exatamente do jeito como ele orou. Então, que o procedimento de cada um de nós, que as obras de cada um de nós se adequem com algumas orações. Aleluia. Que nós possamos praticar exatamente aquilo que alguém está a orar para encontrar um dia. Isto eu creio que é algo específico para alguém. Que nós possamos aprender a praticar obras que se adequam ou que vão de acordo com o que alguém está a orar. Alguém está a clamar em sua casa. Que eu ache alguém com este e aquele comportamento e que nós sejamos achados nesse comportamento. Aleluia. No nome do Senhor Jesus. Então, hoje nós queremos continuar com o ensino a respeito da voz das obras que nós realizamos.
E o nosso primeiro texto hoje encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo é 2. Vamos ler, diz assim a palavra de Deus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aleluia. Eu li um texto que retrata aquilo que Nicodemos falou para o Senhor Jesus. Nicodemos, ele vai diante de Jesus e chama ele de mestre. Depois diz que, olha, sabemos, ele diz sabemos para nós percebermos ou para nós entendermos que não era apenas eles. Muitas pessoas estavam observando Jesus e ele tirou a conclusão de representar a maioria. Ele disse, olha, nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Como é que sabemos? Não sabemos porque tu disseste. Não sabemos porque alguém nos falou. Não sabemos porque deduzimos. Não. Nós percebemos porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, estar com Deus era a condição para que alguém pudesse, na sua prática, nas suas obras, se revelar do jeito que Jesus estava a se revelar. Quer dizer, os sinais, os milagres, as coisas sobrenaturais, as coisas fora do comum que Jesus estava a fazer, era a evidência de que ele só podia ser alguém que tivesse vindo da parte de Deus, ou que ele era alguém que tinha Deus na sua vida. Aleluia! Se você está com Deus, então significa que as coisas que você vai fazer, de alguma forma vão identificar que você está com Deus. Então, as nossas obras devem revelar a nossa origem. Aleluia! As nossas obras devem revelar a nossa origem. De onde nós somos? Quem nos enviou? As nossas obras irão revelar a respeito disso. Lembre que a Bíblia também ensina, quando fala dos profetas, ele diz que, olha, é preciso analisar as profecias e analisar também o profeta. Como? Através dos seus frutos. Então, a Bíblia também ensina que o fruto, ou a árvore, é identificada por intermédio do fruto. Significa que o fruto gera uma identificação para a árvore. E a árvore só pode dar o fruto mediante a sua natureza. Então, se nós olharmos também para as pessoas, se nós olharmos para o nosso reino, se nós olharmos para o mundo cristão, nós precisamos entender que, olha, o fato de nós sermos de Deus, isso já pressupõe que nós tenhamos um certo tipo de atitude. O fato de nós sermos de Deus, isso já pressupõe que nós venhamos a agir de alguma forma. O fato de nós sermos de Deus, isso já pressupõe que a nossa reação, a nossa ação diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante das coisas boas, diante das coisas más, diante das lutas, já deve pressupor que pelo fato de nós sermos de Deus, alguma forma diferente nós vamos agir, de alguma forma diferente nós vamos fazer. Aleluia! Então as nossas obras devem revelar a nossa origem. Louvado seja Deus! Então, se você também é alguém que tem Deus consigo, então significa que alguma coisa deve se esperar de você que vai trazer a certeza a respeito da sua origem. Se você olhar para a nossa vida social, pessoas de origens diferentes têm comportamentos diferentes, têm hábitos diferentes, têm maneira de ser diferente, até têm sotaques diferentes. Então, lembra-se que Pedro foi questionado a respeito dele ser ou não ser discípulo do Senhor Jesus, quando Jesus já havia sido preso. E uma das pessoas que o identificou disse, olha, a sua fala te denuncia. O que isso ensina a nós? Significa que mesmo que Pedro quisesse esconder-se, mesmo que Pedro estivesse a declarar verbalmente que não conhecia Jesus, aí ele foi identificado por causa da fala. Aleluia! Que haja algo igual nas nossas vidas como cristãos. Que haja algo parecido nas nossas vidas. Que nós também, por causa das nossas obras, seja revelada a nossa origem.
seja identificado no nosso trabalho. As nossas obras revelem que nós somos originários de Deus. Na sociedade onde habitamos, que se revele que nós somos originários de Deus. Que na nossa vizinhança se revele que nós somos originários de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Então vamos partir para o segundo texto. Atos capítulo 11, versículo 25 a 26. Diz assim a palavra de Deus. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Veja que as nossas obras devem também produzir um nome para nós. Quando digo um nome para nós, devem produzir uma identificação. O texto que nós lemos fala que Barnabé foi para Tarso em busca de Saulo, tendo levado Saulo, foi com ele até Antioquia. O que fizeram em Antioquia? Quais são as obras que eles estavam a praticar? O que eles andavam a fazer em Antioquia? Qual era a rotina deles em Antioquia? A Bíblia diz que por todo um ano eles estiveram se reunindo numa igreja e estavam lá ensinando uma numerosa multidão. Uma atividade que levou cerca de um ano. Aleluia! Uma atividade continuamente feita em um ano pode receber o nome de rotina. Então, a minha rotina, a sua rotina, também é responsável para produzir um nome, para produzir uma identificação para nós. Então, as nossas obras, pergunte-se agora, o que você tem feito? Há pessoas que fazem coisas que permitem que recebam uma identificação X. Há pessoas que fazem coisas que permitem que recebam uma identificação Y. A questão agora é, X significa o quê? Y significa o quê? O que eu te dou a certeza é que X e Y têm uma ligação muito forte com o que essas pessoas têm estado a fazer. Aleluia! Nós temos visto na nossa sociedade jovens de tanto serem vistos fazendo o ida e volta, de casa, igreja, o jovem recebe logo o nome, este aqui é um jovem da igreja, é um pastor, é um padre, e vários outros nomes onde vir para essa pessoa. Agora pensa naquele que faz, é visto ida e volta, e o destino qual é? Casa, quiosque, casa, bar, casa, discoteca. Quer dizer, e esta rotina também vai produzir uma identificação para ele. Aleluia! Então, as nossas obras devem produzir um nome, devem produzir uma identificação. Por aquilo que nós fazemos, deve alguém chegar à conclusão que este aqui é isto. Aleluia! E os nomes são vários. Outros são chamados de preguiçoso, outros são chamados de, aldrabão, outros chamados de vários nomes que não são bons, mas também no meio dessa rotina, há quem é visto é chamado de religioso. Embora este termo tenha um significado específico, mas já na interpretação do mundo, está a significar que é uma pessoa que tem relação com Deus, por causa da sua rotina. Existe até aquela coisa entre grupo de colegas de trabalho que quando olham para você, não conseguem te convidar a fazer as mesmas coisas que eles convidam os outros colegas para fazer. Por quê? Porque as suas obras já trazem uma identificação para você. Já é possível perceber que para você esse gênero de coisa não vai combinar, não vai dar certo. Aleluia! Então, é importante que nós saibamos e observemos atentamente o que nós temos feito, para ver se adequa com a palavra de Deus. Porque assim nós faremos com que um bom nome seja atribuído a nós. Aleluia! Qual é o nome que tem estado a ser atribuído a você? Se não é um bom nome, repare para as obras que você pratica. Repare para as coisas que você tem feito. Repare para como você tem agido. Repare para como você tem reagido diante das circunstâncias. Na sexta-feira nós lemos, eu fiz citação de um texto que falava a respeito das mulheres. Penso que é em 1 de Pedro. Falava das mulheres e dizia
que as mulheres precisavam proceder devidamente, de modo a os seus maridos, mesmo que não fossem ganhos pela palavra, eles pudessem ser ganhos por causa dos bons procedimentos da sua esposa. Aleluia! Então, quando a gente procede bem, isso produz uma identificação para nós. Quando a gente procede bem, isso vai produzir uma identificação para cada um de nós. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, eu quero crer que Deus está a falar com alguém. Quero crer que Deus está a ministrar ao coração de alguém. Quero crer que Deus está a comunicar alguma coisa para a vida de alguém. Louvado seja Deus. Então, só para fazermos um break para um copo de água, deixa ficar o seu comentário a respeito de como está sendo o ensino para você, para a sua vida, para a sua família, e deixa ficar um feedback para que nós possamos aqui nos estúdios perceber como você está nos vendo, como você está nos escutando, a qualidade e, acima de tudo, o conteúdo, como está sendo útil para você. Comece a comentar, deixa ficar o seu comentário neste exato momento, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Estou podendo ver aqui comentário de algumas pessoas. Glória a Deus, está sendo uma grande bênção. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus está falando com alguém. Deus está falando com alguém. Tome posse da sua porção. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado pelo feedback. Obrigado pelo feedback que todos estão aqui a dar. E se você tem um lugar de anotação, por favor, todas as frases que forem significantes ao teu coração, registre. Registre, porque a palavra de Deus, ela precisa ser digerida. Você precisa voltar a ler aquilo que está sendo ministrado. Então, as frases importantes, as coisas que Deus está falando consigo, registre. Registre num lugar, que isso vai ser uma grande bênção. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos continuar. Já deu para ver que os irmãos estão conseguindo acompanhar aí do outro lado. E nós vamos dar continuidade com o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus. Então, vamos ler agora Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aleluia! As nossas obras devem revelar a mudança que ocorreu no nosso interior. As nossas obras devem revelar a mudança que ocorreu no nosso interior. João Batista olha para uma multidão e dentre eles ele vê fariseus e saduceus vinham ao batismo. A Bíblia diz que eles vinham ao batismo. Sendo ele homem de Deus, ele olha para estes dois grupos e ele diz: olha, raça de víboras, quem vos induziu, quem vos enganou que vocês poderiam fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento significa, se está arrependido no seu coração, que o seu exterior revele aquilo que aconteceu no seu interior. As obras que nós praticamos após ter assumido que nos arrependemos de uma coisa
devem revelar que de fato essa mudança aconteceu dentro de nós. Aleluia! Quando alguém diz ou alguém assume uma certa mudança verbalmente, é importante que na sequência seja visível que ele assumiu aquele posicionamento através das suas obras. Se você estudar a Bíblia a respeito de Saulo, nós entendemos que ele recebe credenciais para ir a Damasco. Pelo caminho, ele tem uma experiência com Jesus, mas depois da experiência, a Bíblia fala que ele continua, ele vai para Damasco e ele é explicado aonde ele devia chegar. As atitudes de Saulo após a experiência são praticamente contrárias às atitudes antes da experiência. Por isso que às vezes é muito importante que nós não possamos apenas ir para a igreja, nós não possamos apenas ser registrados como membro de uma igreja, mas possamos ter uma experiência com Deus. Porque ir a uma igreja pode não produzir obras diferentes. Participar de um culto, ter um nome registrado em alguma denominação, pode não produzir obras que revelam que nós temos Deus em nós. Então, quando praticamos as obras que Deus preparou para que fossem praticadas por nós, nós estamos a revelar a grande mudança que aconteceu dentro de nós. Aleluia! Quantas vezes pessoas receberam um milagre com o Senhor Jesus e eles disseram que quero te seguir desde já. E aquilo revelava que daquele instante para frente, eles não queriam voltar a praticar as mesmas obras. Quantas vezes Jesus não operou milagre e disse para a pessoa curada, para a pessoa liberta, para a pessoa que recebeu a restauração, não volte a praticar o mesmo erro, não volte a pecar mais. Para significar o quê? Que Jesus estava olhando atentamente para as obras que as pessoas praticam. Aleluia! As obras que praticam têm uma ligação com o que deve acontecer no seu interior. Quando você tem uma experiência com Deus, é impossível que as suas obras continuem sendo as mesmas. É impossível que as suas obras continuem sendo aquelas que outrora você tinha. Então é muito importante que a gente compreenda que Deus espera que as nossas obras revelem o que aconteceu no nosso interior. Há coisas que Deus não precisará fazer para as pessoas. Só as nossas obras vão revelar aquilo que aconteceu no nosso interior. Por isso que João Batista diz: produzir, pois, frutos que são dignos de arrependimento, frutos que revelam, frutos que provam, frutos que dizem que de fato aconteceu um arrependimento dentro de nós. Isso quer dizer que se eu aceito Jesus, se eu vou à casa do Senhor, depois dessa experiência de aceitar Jesus, espera-se que as obras que eu vou praticar na sequência sejam obras dignas de revelar o que de fato aconteceu dentro de mim. Aleluia! Então, as obras que nós praticamos, elas dizem, as obras que nós realizamos são uma voz para revelar aquilo que aconteceu dentro do nosso interior. Se você se arrependeu daquilo que você fazia no passado, então que as tuas obras agora mostrem que de fato você está arrependido. Não é possível que alguém diga que está arrependido de fazer algo que dentro de alguns segundos volte a fazer de novo. O que quer dizer, pode ter sido uma expressão de boca para fora e no fundo, na verdade, não havia se arrependido de coisa nenhuma. Então, eu quero encorajar a todo aquele que está me vendo agora, todo aquele que está me escutando agora, que olha, as suas obras, as obras que você realiza, são uma voz que diz sobre tudo aquilo que aconteceu no seu interior. Aleluia! Se você é um filho, então, através das obras que você vai praticar, depois da experiência com Deus, vão revelar aos seus pais que você teve uma experiência com Deus. As suas obras vão dizer isso. Se você é uma esposa, as suas obras vão dizer isso. Se você é um esposo, as suas obras vão dizer isso. Se você é um estudante de uma turma, os seus colegas hão de ouvir uma voz diferente de você, vindo de você, através das obras que você vai praticar. Os seus colegas de trabalho, eles vão poder ouvir uma voz diferente através
das obras que você vai praticar. Isso vai revelar que você teve uma experiência com Deus. Que a partir do instante que você está ouvindo essa mensagem, eu oro que o Espírito Santo comece a pulsar no seu interior, para que você seja movido para praticar obras específicas, obras que Deus separou para aqueles que Ele escolheu. Obras que Deus separou de antemão para aqueles que fariam parte do seu reino. E através disso, as pessoas em sua volta possam ser beneficiadas, possam contemplar, possam ouvir a voz das suas obras, revelando a mudança que aconteceu no seu interior. Volto a repetir, somente ir para a igreja, sair de casa e dizer que vai para a igreja, e quando você retoma na região onde você vive, você retoma na casa onde você vive, não se vê mudança alguma, significa que as tuas obras não estão a dizer a mudança que aconteceu no seu interior. Aleluia! A mudança que aconteceu no seu interior deve ser justificada por intermédio das obras que você pratica. Aleluia! Por intermédio das obras que você pratica. Por isso que João Batista diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Louvado seja Deus. Então vamos agora para o nosso último texto. Mateus capítulo 5, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia! As nossas obras devem fazer Deus ser glorificado. As nossas obras devem fazer Deus ser glorificado. Olhe que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que até os demônios reconhecem e tremem a respeito disso. A respeito de Cristo, a respeito de Deus. Mas uma coisa a Bíblia também recomenda é que as boas obras devem ser visíveis, devem ser vistas. E ao serem vistas boas obras, Deus vai ser glorificado. O nosso Pai vai ser conhecido. Quando a Bíblia diz ser glorificado, a palavra glorificar tem a ver com exaltar, falar bem, fazer ecoar o nome de Deus em todos os lugares, em todas as nações. Por quê? Por causa das nossas boas, a Bíblia fala boas obras, suas boas obras, irão fazer com que o Pai de vocês seja glorificado, aquele que está nos céus. Então, queridos irmãos, essa é uma dívida que nós temos. Todos nós temos o dever de fazer Deus ser glorificado. Como? Através da nossa roupa? Não. Através das nossas finanças? Não. Mas assim através das nossas obras. As obras que praticamos com essas roupas, as obras que praticamos com essas finanças, devem ser capazes de fazer Deus ser glorificado. Então, olhe para o que você tem feito. Olhe para aquilo que você tem estado a fazer como obras no reino de Deus. Quando falamos de obras no reino de Deus, não estamos apenas a referir o trabalho no ministério, mas estamos a dizer o nosso dia a dia também, o nosso cotidiano também, aquilo que nós fazemos, a maneira como nós respondemos, a maneira como nós agimos, a maneira que nós reagimos, como nós agimos diante das circunstâncias, como nós agimos diante das pessoas que nos querem mal, como é que nós agimos diante das pessoas que nos fazem mal, como é que nós agimos diante das pessoas que nos fazem bem, como é que nós agimos diante das pessoas que nos querem bem. Isso é o que chamamos de boas obras. Essas obras irão trazer uma grande diferença. Essas obras irão fazer Deus ser glorificado. Essas obras irão revelar a mudança que aconteceu dentro de nós. Essas obras também irão produzir um bom nome para nós. E essas obras também vão fazer a revelação da nossa origem ficar clara para aqueles que convivem conosco, ficar clara para aqueles que estão a nos ver, ficar clara para aqueles que estão ao nosso redor. Aleluia! Louvado seja Deus! Então,
a voz das obras que realizamos. É uma voz que deve ecoar, é uma voz que deve ser escutada por todas as nações, deve ser escutada por todos que têm estado em nossa volta, deve ser escutado no reino, mas também no mundo. Então veja o que você tem praticado, veja o que você tem feito, se isso vai de acordo com o que estivemos a ensinar aqui ou não. Se não estiver de acordo, Deus é bom e Ele, ao transmitir isso para nós, Ele deseja que você possa, de alguma forma, aprender e mudar de atitude. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o nosso ensino de hoje. Quero orar, agradecer a Deus por este momento que nós tivemos e depois da minha oração, eu volto para poder ministrar oração para todos aqueles que fizeram ficar os seus pedidos de oração. Não se preocupe com o que o diabo estiver a tentar semear em você. Apenas creia que Deus pode fazer e que Deus está a fazer a seu favor.